As informações do programa a seguir não dispensam os cuidados e orientações médicas e de outros profissionais da saúde. Fique agora com o programa Saúde Integral, Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio. Muito boa noite, sejam bem-vindos aqui, mais um programa Saúde Integral, Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio, e estamos gravando aqui dos estúdios aqui da Web Rádio e TV Fraternal. Para quem está assistindo aqui o programa pela primeira vez, eu sou o terapeuta Luiz De Vitro, massoterapeuta, mestre em Reiki, quiropraxista e acupunturista. Atuo aqui na cidade de São Caetano do Sul. E pode subir aí o nosso tema de hoje, Jefferson, por favor, que é o amor incondicional. Nós amarmos para não julgar. Mas para que a gente consiga chegar no amor incondicional, isso demanda um certo estudo e etapas de aprimoramento, de lapidação, digamos assim, e de aperfeiçoamento de um órgão do nosso corpo que é o coração. E eu vou iniciar toda essa explanação, o programa de hoje, essa história, falando um pouquinho assim do quanto, né, a minha mente, pelo menos, a mente do terapeuta Luiz, ela ou era, digamos assim, uma mente um tanto quanto julgadora, uma mente crítica, uma mente analítica. E eu acredito que a mente de cada um de vocês que também está me ouvindo seja um tanto quanto julgadora, um tanto quanto crítica e analítica, porque nós temos uma mente muito racional, uma mente muito ocidental e que quer segmentar e sistematizar todas as coisas. Eu me recordo, né, de ter esse olhar, né, crítico, analítico e até mesmo ser indagado, né, pelo meu pai em determinados momentos aonde eu queria chegar, aonde eu iria chegar de ter uma mente tão crítica, tão julgadora e tão analítica. Isso foi no passado, no início da minha vida adulta, por volta dos meus 19, 20 e pouquinhos anos, no qual eu atuava ainda como engenheiro numa grande empresa e meio que todas as pessoas que estavam juntas ali comigo, praticamente eu encontrava algum defeito, alguma característica em alguma delas que me desagradava e pelo fato de ter uma única ou pouquíssimas características que já me desagradavam ou não combinavam comigo, não tinham a ver com o meu modo de pensar, eu já me afastava dessas pessoas e já acreditava que elas não serviam ali para o meu círculo de amizade. Ou seja, um julgamento, um preconceito muito grande. E o que acontece é que ninguém nessa vida gosta de ser julgado e de ser analisado, criticado, né? Recentemente, eu dei uma entrevista para um canal aqui de São Caetano também, chamado Vox TV, e a apresentadora, ela tinha uma orientação religiosa, na qual ela achava que a terapia do Reiki, que é uma das terapias principais que a gente aplica lá na Holoclínica e que, inclusive, faz parte do nosso trabalho de Reiki fraterno. Então, Jefferson, se você puder subir aí a mensagenzinha lá do nosso endereço para mostrar aí para o pessoal sobre o nosso trabalho do Reiki, esse Reiki fraterno, que acontece, né, lá na Holoclínica, nesse endereço aqui, né, todas as sextas às 8 da noite. E eu fui entrevistado por ela e quando eu fui mandar as perguntas para ela, né, eu citei, né, e convidei ela para vir receber um reiki. E ela agradeceu, mas ela disse que certas terapias, certos segmentos, né,
e aplicações de técnicas ela não podia fazer porque a religião dela, a orientação dela não permitia, ou seja, um preconceito. E aí, uma das perguntas que eu mandei para ela durante a entrevista, né, porque eu já deixei mais ou menos algumas perguntas prontas, foi justamente por que ainda existe tanto preconceito com as práticas integrativas e complementares? Por que as pessoas têm tanto uma visão um tanto quanto religiosa dessas práticas? E é claro, eu não gostei, né, de passar por aquele tipo de preconceito, e cada um de vocês que estão me ouvindo podem já em algum momento da vida ter passado por algum preconceito semelhante. Seja por sua orientação sexual, seja por sua opção política, seja pelo time que você torce, seja pela etnia na qual você é descendente ou pertencente, seja por inúmeras características que a sociedade procura nos colocar num padrão, num determinado conjunto de certos e errados. E aí esse conjunto de certos e errados vai construindo a nossa mente, ela vai se tornando uma mente julgadora e crítica, ao ponto de que a gente começa a considerar um grupo de pessoas ou uma determinada religião ou um determinado segmento filosófico como correto, e muitas vezes quem não segue aquilo que a gente acredita, a gente simplesmente vai lá e descarta. Mas então, Luiz, se você está trazendo tudo isso aqui hoje para a gente, qual é a grande solução? Então, como eu disse, é uma jornada um tanto quanto grande, e para que a gente chegue no amor incondicional, como acabou de subir aqui, a gente precisa primeiro desenvolver uma característica que, inclusive, é uma característica da inteligência. Você tem que ser inteligente para desenvolver ela. E essa primeira característica, esse primeiro pilar que a gente precisa desenvolver para chegar na nossa jornada do amor incondicional é a empatia. Então anotem aí ou repitam comigo, empatia. O que é então a empatia? A empatia é justamente o seguinte, é você pensar na seguinte característica: a determinada pessoa que está fazendo aquilo ou que está te contando determinada história na qual a sua mente, você, começa a julgar, ela não é você. Ou seja, esta pessoa que está fazendo aquela ação, esta pessoa que está passando por aquela determinada questão, esta pessoa que está tomando essa determinada decisão, ela não teve os mesmos pais que você teve, ela não teve a mesma criação e educação que você teve. Muitas vezes ela não nasceu na mesma rua que você nasceu, ela não teve as mesmas amizades que você teve, e visto esta quantidade de inúmeras características diferentes que esta pessoa tem em relação a você, como você exige que ela pense igual você? Me diga isso. Como você exige que uma pessoa seja idêntica a você, se o que nos faz tão belos são as diferenças que existem entre cada um de nós. Então a empatia é um ato de inteligência, mesmo porque quando eu não sou empático, eu sou um ignorante. E a ignorância me faz sofrer, porque uma das coisas que mais nos fazem sofrer, ou se a gente pudesse até resumir, o grande calcanhar de Aquiles, a grande questão que nos faz sofrer é o quê? A ignorância. E quando a gente não se coloca no lugar do outro, quando o outro está nos contando uma história, nós estamos sendo ignorantes, nós estamos querendo trazer para dentro de cada um de nós o sofrimento. Tá? O que acontece nessa história toda é que, para eu me tornar empático, eu preciso fazer um exercício mental. Eu preciso imaginar, se eu tivesse nascido
na cidade que essa pessoa nasceu, com a educação que essa pessoa teve, com os pais que essa pessoa teve, né? Com as coisas que ela passou. E ainda, se você que está me ouvindo, muito provavelmente é um espírita, um kardecista, qual será que é o nível de desenvolvimento espiritual dessa pessoa? E muitas vezes não cabe a nós julgar se é um nível alto ou um nível baixo, se está acima ou abaixo de você, porque a gente já entraria na nossa mente analítica e julgadora, mas acontece de que é um outro espírito, que também é divino, que também possui uma alma, uma partícula de Deus dentro dele, e que também é simplesmente um espelho teu. Então, diante de todas essas características, não cabe a nós julgar. Só cabe a nós um único exercício, que é o exercício de se colocar no lugar do outro, de tentar sentir e imaginar a dor que esta outra pessoa está sentindo. E você ouvir com atenção e dentro da sua sabedoria, do seu conhecimento, do seu caminho, da sua jornada e da sua evolução, procurar as palavras mais sábias possíveis para orientar e dar uma palavra de consolo para essa pessoa. Porque é isso que as pessoas estão procurando hoje em dia. O que as pessoas mais precisam nos tempos atuais é simplesmente serem ouvidas. As pessoas, elas têm uma grande necessidade de ser ouvidas. Muitas vezes você pode ser um cabeleireiro que está aqui nos assistindo, um taxista, um gerente de RH, uma pessoa que trabalha na linha de produção, enfim, independente de qual seja a sua profissão, saiba que você que está aí me assistindo, também é, assim como eu, um terapeuta. Por que você que está aí me assistindo também é um terapeuta? Porque muitas vezes, no meio do seu dia a dia, às vezes numa fila de banco, às vezes dentro de um ônibus, dentro de um metrô, uma pessoa puxa uma conversa com você e tudo que ela está esperando de ti é uma única coisa: ela precisa ser ouvida. Então, se você que está me ouvindo, como nós estamos aqui, né, numa rádio espírita, muito provavelmente você é espírita, você é kardecista, você pode estar fazendo dentro da sua casa espírita um trabalho, né, de acolhimento fraternal, um acolhimento terapêutico lá dentro da sua casa espírita. Saiba que esse trabalho que você faz lá, ele não se resume naquele único momento. Você pode estender ele para toda a sua vida, para toda a sua rotina. Porque a partir do momento que você olha outro ser, este outro ser pode estar simplesmente precisando que você o ouça. Como as pessoas estão precisando ser ouvidas, elas não têm com quem desabafar. E aí, quando a gente ainda ouve com um olhar crítico, julgador, querendo tacar pedras na pessoa e já dar um corte, uma patada, sem ao menos se imaginar no lugar dessa outra pessoa, é uma prepotência, é uma arrogância, é uma falta de humildade muito grande. E eu tenho que assumir uma coisa aqui para vocês, e aí eu vou até aqui para a câmera central. Então, pode até puxar aqui o zoom, Jefferson, isso mesmo, de que eu fui por muito tempo esse tipo de pessoa e assumo aqui, e confesso para vocês aqui minhas falhas, que muitas vezes eu me caio novamente nesse tipo de comportamento, e aí cabe a cada um de nós observar e vigiar os nossos pensamentos para não cair nessas iscas e nessas armadilhas de querer se imaginar, nem que seja por um segundo, melhor do que o outro. Ou seja, quando tudo começa a dar muito certo na nossa vida, é nesse momento que a gente tem que mais se vigiar e ficar atento aos nossos comportamentos. Por quê?
Porque quando está dando tudo errado, ou quando alguma coisa não está indo bem, aí é muito fácil a gente correr para uma igreja, para um culto evangélico, para uma casa espírita, porque as coisas já não estão indo bem, a gente simplesmente quer ser ajudado. Agora, quando tudo está indo bem, aí sim que é o perigo, porque aí é muito fácil a gente começar a se achar melhor do que os outros. É um risco que todo ser humano corre, por quê? Porque dentro de cada um de nós faz parte da nossa psique o nosso ego. E o nosso ego é essa parte tão julgadora, crítica, racional, que quer colocar certo e errado, pode, não pode, deve, não deve, né? Então vocês veem que a jornada para o nosso amor incondicional, ela é uma trajetória no qual o primeiro pilar, que inclusive é um dos pilares, né, da inteligência emocional e faz com que nós saiamos da ignorância e nos tornamos um pouquinho mais inteligentes, principalmente emocionalmente, é ser empático. Porque é toda uma trajetória. A pessoa que está contando a história, ela tem que pegar aquela história que ela vai te contar, colocar dentro de um sistema de linguagem, que é o sistema, né, no caso nosso, da língua portuguesa, o que faz com que aquilo que ela está te contando talvez não é exatamente o que ela queria contar, mas é algo que ela está sentindo e ela tem que traduzir por palavras da língua portuguesa. Essa língua portuguesa, ela sai da boca da pessoa, entra no seu ouvido e aí vem a sua interpretação em cima de tudo que você já viveu e que você entende por certo e errado. Então você vê que são estágios e filtros e filtros e filtros que vão acontecendo que fazem com que aquela história que a pessoa está te contando não necessariamente é a história original. Então, como que nós iremos julgar? Não tem como a gente julgar, porque vai passando por uma cascata de coisas que faz com que aquela história talvez não seja tão correspondente à realidade que a pessoa está querendo te transparecer. E, principalmente, aí que entra, por exemplo, a questão da comunicação não violenta, que é nós procurarmos analisar o fato puramente como fato, puramente como ele é. Então, o que é que, depois de você ouvir toda aquela história daquela pessoa, o que será que no fundo, né, que talvez nem ela saiba te explicar direito, no fundo, o que ela está precisando? É isso que você tem que tentar entender. O que no fundo esta pessoa está precisando? Ela está me contando toda essa história porque no fundo ela quer um abraço? Ela está me contando toda essa história porque no fundo ela quer ouvir uma história minha que console ela? Ela está me contando toda essa história porque no fundo o que ela está precisando é simplesmente um olhar harmonioso em direção a ela? Então a gente tem que pegar tudo que a pessoa está contando, filtrar e tentar entender o que no fundo esta pessoa quer. E para a gente continuar se aprofundando nesse tema, eu peço que nesse momento você guarde aí o seu caderninho e se você não está assistindo esse programa com um caderninho, eu te aconselho a você nos próximos programas, nas próximas aulas, palestras, separar aí um caderninho, vai anotando aí o que você acha que faz sentido para você, o que você acha que está tocando o seu coração, porque no próximo programa nós iremos nos aprofundar um pouquinho mais ainda nesse tema do amor incondicional e chegar desse amor incondicional até uma parte ainda mais profunda que a gente pode dar o nome de compaixão. Mas isso nós vamos aprofundar um pouquinho mais no programa da quinta-feira que vem. Então eu deixo aqui o meu forte abraço a cada um de vocês que nos assistiu hoje. Aqui também está passando aqui o nosso trabalho de reiki às sextas-feiras, às 8 horas da noite, lá na Holoclínica, por 1 quilo de alimento. Você que puder contribuir se deslocando lá fisicamente, se não, deixe seu nome aqui nas redes sociais, me passe seu nome pelo nosso direct, né?
do Instagram, que é o @holoclínica com H no começo, ou pelo meu WhatsApp, que é o 11 99545 5262. Muito boa noite, eu sou o terapeuta Luiz De Vitro e a gente continua essa aulinha de hoje, essa palestra de hoje, na quinta-feira que vem, pontualmente às 8 horas da noite. Muito obrigado, fique com Deus. Você ouviu Saúde Integral, Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio, mais um programa da Rádio e TV Fraternal.